Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais um estudo da IBD. Hoje é a lição de número 11. Vamos nos elevar a Deus em oração, pedindo para que Ele esteja conosco durante esse estudo. Santo Deus e eterno Pai, te agradecemos por esse instante, Senhor Deus, que estamos na Tua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus bondoso, que está conosco em toda e qualquer circunstância, Senhor Deus. Neste momento em especial, peço para que continue conosco, nos abençoando, abrindo as nossas mentes, para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco. Guarda, nos abençoa-nos em todos os nossos afazeres, Senhor Deus, em todas as situações pelas quais estamos passando. Em especial nesse momento, durante essa lição, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu pedimos e agradecemos. Amém. O título da lição de hoje é Daniel ora conforme a palavra de Deus. O texto básico é Daniel 9, de 1 a 9. O texto devocional, Daniel 12, de 9 a 21. E o versículo-chave, Daniel 9, versículo 2. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias atribulados. Todos nós estamos enfrentando no nosso dia a dia situações que nós sequer imaginávamos há um tempo atrás. A pandemia pela qual nós estamos passando, ela demonstra de forma clara, de forma nítida, a fragilidade do ser humano. E com ela vem também outros problemas, inclusive do ponto de vista financeiro. Agora mesmo nossa igreja está passou alguns dias atrás a intensificar sempre teve um programa de assistência social, mas houve uma intensificação no sentido de melhorar a arrecadação de itens de necessidade da cesta básica. Por quê? Porque nós estamos passando por problemas piores agravados por essa pandemia. E se nós olharmos tão somente para essas circunstâncias, para esses fatos que estão à nossa volta, o que vai restar? Vai restar somente medo, vai restar somente insegurança. Mas como crentes, nós compreendemos que, como diz um poeta que escreveu a letra de uma linda e conhecida canção, não devemos olhar as circunstâncias, mas o amor e as promessas de Deus. A canção a qual me refiro diz: Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo a quem me é fiel. E é exatamente isso que nós aprenderemos na lição de hoje. Hoje nós aprenderemos com Daniel que ele não se deixou abater pelas circunstâncias, mas permaneceu fiel a Deus, mantendo uma vida regular de oração. Assim como Daniel, nossa relação com Deus, incluindo aí as nossas orações, não deve ser influenciada pelo que sentimos, que em razão das circunstâncias podem, em determinados momentos, nos deixar inclusive sem chão. Mas devemos ter em mente as promessas que se encontram na palavra de Deus. O primeiro tópico da lição tem por título Oração centrada no caráter de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 4 está escrito: E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Assim como Daniel, a nossa oração deve ser centrada em um Deus, tendo em mente que Ele é um Deus misericordioso, um Deus tremendo, um Deus que guarda a aliança. Essas características que Daniel conhecia fez com que ele confessasse a Deus os seus pecados e o pecado do povo. Nós devemos, ao orar, reconhecer que Deus ele domina sobre todas as coisas, Ele domina sobre os universos, sobre o universo como um todo. Ele nos conhece, Ele sabe de todo o nosso íntimo, do nosso pensamento. Quando nós confessamos algo a Deus, não significa que nós estamos levando a Deus para que Ele conheça um pecado, algo que nós tenhamos errado. Deus já sabe de antemão. Isso significa simplesmente que nós também estamos reconhecendo perante Deus que cometemos esse erro. E quanto mais nós conhecermos a Deus e ouvirmos o que Ele tem a nos dizer, melhor será a nossa oração. E como nós podemos fazer isso?
através da Bíblia, que é a palavra de Deus. O segundo tópico da lição ele tem por título Oração esperançosa por causa da fidelidade de Deus. Daniel 9:12 está escrito: E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós, e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Daniel sabia que o cativeiro era a confirmação da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento disso. Ele sabia que aquela situação vivida por ele e pelo povo de Israel naquele instante era consequência direta dos seus pecados. Por quê? Porque isso estava escrito na palavra de Deus. Daniel sabia também que na mesma palavra de Deus, onde estava escrito que o povo haveria de se tornar cativo em razão dos seus pecados, também estava escrito que este cativeiro, que esse sofrimento, ele tinha prazo para terminar. Daniel conhecia o que estava escrito em Jeremias capítulo 25, 11 e 12, que diz: E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Também em Jeremias 29:10 está dito o prazo que duraria aquele cativeiro. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos a este lugar. Então, por saber que Deus é fiel, que Deus cumpre as suas palavras, é que Daniel não se deixou levar pelas circunstâncias daquele momento. Aquele instante no qual ele fez a oração, que está sendo estudada no dia de hoje, ele estava sofrendo, porque imagine cativo numa terra distante, longe de tudo o que ele estava acostumado em Jerusalém. O sofrimento de Daniel era intenso, o povo de Deus estava sofrendo, mas Daniel conhecia e sabia que o mesmo Deus que permitiu que eles estivessem naquela situação em razão e por consequência dos próprios pecados deles, era o mesmo Deus que também prometera e cumpriria que aquele cativeiro duraria somente 70 anos. Eles tinham ali aquela pena que já era fixada. Cumpriu 70 anos, vai ser liberto do cativeiro. E ele sabia que Deus cumpriria exatamente o que havia prometido. Da mesma forma que estava cumprindo a situação de eles estarem no cativeiro naquele instante. Assim como Daniel sabia, baseado nas Escrituras, que o exílio duraria somente 70 anos, nós também sabemos, baseado nas mesmas Escrituras, que um dia o exílio aqui na terra será substituído pela vida eterna no reino dos céus. Isso para todos? Não, para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. A Bíblia nos garante isto. Eu vou destacar somente 2 textos aqui onde nós podemos ver isso de forma clara e evidente. Em João 3, 15 e 16 está escrito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Hebreus 10, 23, nós lemos: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então nós devemos saber também que não importa as circunstâncias ao nosso redor, não importa o que nós estejamos passando, tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Para aquele que aceitou a Cristo, nós temos a certeza de que um dia viveremos eternamente felizes com Deus no reino dos céus. O terceiro tópico da lição tem por título: Oração consciente da justiça de Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Daniel 9, versículo 7. Já Daniel 9,16 está escrito: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte,
porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos que estão em redor de nós. Então vamos destacar aqui, né, essa parte do versículo 16. Porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Então aqui nós podemos verificar que naquela oração Daniel demonstrou ter consciência de que a situação pela qual eles estavam passando não era injusta. Ao contrário, estava sendo feito a justiça de Deus. O fato de eles estarem cativos não era injustiça, mas justiça. Se alguém comete um delito e sofre uma sanção em razão desse delito, uma condenação, está sendo feita justiça. O contrário disso é que seria injustiça. E era esse reconhecimento que Daniel tinha e que nós devemos ter também, que Deus é justo e que não importa o que ocorra conosco, isso será sempre culpa nossa mesmo, será consequência dos nossos pecados e da justiça de Deus. Nossa situação como ser humano é similar à do povo de Israel. Todos pecamos e carecemos da misericórdia de Deus. Em Romanos 3:23 nós lemos que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós devemos ter consciência de que a morte é consequência do pecado. Mas nós devemos saber e ter consciência também de que a palavra de Deus nos garante que se aceitarmos a Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. Em 1 João 1,9 está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos 5:18 e 19 nós lemos: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, se nós somos pecadores, se nós carregamos como seres humanos essa característica de, a partir de Adão, todos já nascermos com essa mancha do pecado, nós também sabemos que a graça de Deus também existe para conosco. E quando nós aceitamos a Cristo, Ele nos justifica e nos purifica de todo pecado. Nós devemos ter a consciência de que, portanto, de que Deus é justo, de que o que nós mereceríamos seria a pena capital, a morte eterna, mas que em razão da graça de Deus e da sua misericórdia, eles, por intermédio de Jesus Cristo, nos justifica. E ao aceitarmos a Cristo como Salvador de nossas vidas, nós passamos a ter uma vida por Ele justificada e sermos agraciados por Deus com a justificação e a vida eterna. O quarto item tem por título Oração intercessora por causa dos nossos pecados. Em Daniel 9, 5 e 6 está escrito: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. Né? Daniel 9, versículos 5 e 6. Em Daniel, capítulo 9, versículo 10, lemos: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Uma oração intercessora é uma oração na qual um crente suplica a Deus por outra pessoa. O intercessor se coloca no lugar do outro. No caso de Daniel, nós podemos ver que ele se colocou no lugar do povo, pedindo pelo povo. Embora ele também, ele literalmente se colocou naquele contexto, né? Até porque de fato ele estava ali, porque ele era integrante do povo de Israel, ele era alguém que fazia parte daquela nação. E a nação tendo cometido um pecado, ele também foi atingido por aquele pecado. Mas ele não tentou falar: olha Deus, foi os meus colegas de Israel. Não,
Ele se reconheceu como pecador e colocou-se diante de Deus também como sendo alguém que carecia da sua misericórdia. E intercedeu igualmente pelo povo. Ele não foi egoísta de pedir somente para si. Assim como Daniel, nós devemos pedir também pelo povo, sermos solidários com todos pela miséria e a dor que estão passando. Nós devemos lamentar pelo pecado de todas as pessoas, interceder por todos eles, para que eles também venham a conhecer a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. O quinto item da lição tem por título: Oração confiante na misericórdia e no perdão de Deus. Daniel 9:9 lemos: Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. Em 9, versículos 18 e 19, lemos: Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós podemos ver aqui que Daniel sabia que a misericórdia e o perdão pertencem a Deus. E que Deus, portanto, ele é misericordioso e nos perdoa, se nós, de fato, nos arrependermos dos nossos pecados e estivermos dispostos a mudar de caminho, a mudar de atitude. Outra característica interessante aqui é que Daniel também estava preocupado com o nome de Deus. Ele diz aqui que atende-nos sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Nós devemos também, ao praticar as nossas ações, os nossos atos no dia a dia, estarmos preocupados com o nome de Deus que nós carregamos. Nós somos representantes do povo de Deus, nós pertencemos ao povo de Deus, nós somos ovelhas do rebanho de Deus. Nós devemos, em nossas atitudes, e não apenas nas nossas orações, demonstrar também preocupação com o zelo pelo nome de Deus. Nós devemos ser zelosos pelo que estamos fazendo em razão de sermos representantes e pertencentes da Igreja de Cristo. Concluindo, oração é falar com Deus. E ao fazê-lo, devemos ter em mente os atributos de Deus. Devemos saber que nossas melhores conversas serão sempre com quem temos mais afinidades. Um completo desconhecido pode até ouvir o nosso pedido, mas o nosso pleito, o nosso pedido será melhor analisado e compreendido pelo nosso Pai. Melhor ainda se nós tivermos com o nosso Pai um estreito relacionamento. Desenvolvamos um bom e sincero relacionamento com Deus, assim como fez Daniel, e sempre oraremos melhor a partir de então.